Você sabe a diferença entre Umbanda e Candomblé? Não? Vem comigo que eu vou te explicar. Salve! E aí, você tá bem? Antes de começar essa resenha, você que tá chegando agora aqui no nosso canal, inscreva-se no nosso canal e ative a sineta de notificações para receber todo o nosso conteúdo. Deixe seu like no canal e comente sobre o vídeo ou uma sugestão de novos temas, uma dúvida que você tenha, comenta aqui que a minha equipe vai transformar isso em conteúdo para as próximas semanas você ver sua resposta aqui em formato de vídeo. Fechou? Para se consultar comigo através do Búzio, lá na descrição, no primeiro comentário ou algum local da tela, vai passar aqui o nosso contato. Entre em contato com a nossa equipe, que eles vão te mostrar o melhor dia, o melhor horário para a gente entender melhor sobre a sua vida espiritual, financeira, profissional, orixá de coroa, problemas que tenham no caminho e tudo mais. Vem comigo. Esse tema é sempre muito interessante, acredito que eu já fiz vídeos sobre ele num passado, mas é sempre muito bacana e sempre vem à tona. As diferenças sobre Umbanda e Candomblé, diferença sobre Umbanda e Quimbanda, diferença sobre o kardecismo e Umbanda e assim por diante. Então, venho com essa série de vídeos aqui, começando pela Umbanda e Candomblé, para trazer para vocês algumas diferenças e semelhanças também entre as religiões. E antes de começar, eu preciso falar, porque Candomblé, nós temos aí um Candomblé Jeje, nós temos o Candomblé Angola, nós temos o Candomblé Queto, assim como nós temos várias vertentes de Umbanda. Então não dá para colocar tudo num mesmo balaio, porque ambas as religiões não são ortodoxas e têm vertentes diferentes. Mas vamos falar sobre o Candomblé de Orixá, ou como alguns chamam o Queto, e a Umbanda no geral. Perfeito? E durante o vídeo tu vai dando uma pincelada para falar aqui ou ali como é que é, né? É isso mesmo, consciência. Bora! Bom, antes de mais nada, vamos colocar aqui. A Umbanda ela tem como tradição manter viva a cultura brasileira. Por isso a roupagem ali, os espíritos de caboclo, que se representam os indígenas da terra, os africanos e pretos velhos, a representação daqueles que construíram o que a gente tem hoje, seja em macumba, seja em religião, seja na própria cultura, na miscigenação, né? Nós temos ali o povo nordestino, os marinheiros, canoeiros, pescadores, os boiadeiros, Exu e Pombogira, né? Então ela sim, ela tem dentro da sua tradição a cultura brasileira, ou seja, tudo que foi surgindo de certa forma e se construindo dentro de um aculturamento aqui no Brasil. Apesar de ter espíritos do Congo, de Angola, da Costa, da Guiné, da Mina e assim por diante, dentro da figura do preto velho ou dentro da figura de alguns Exus e Pombogiras, mas a tradição dela é sempre essa reconstrução histórica aqui do Brasil. Já o Candomblé, ele vai ter a representação iorubá, o Candomblé, né, de orixá, obviamente. A representação da cultura nigeriana. Então, apesar de o Candomblé ser brasileiro, nascer no Brasil, né, a cultura, eles tentam sempre o máximo se aproximar do que é o aculturamento dentro da Nigéria. Claro que existe uma quantidade imensa de diferenças. Por quê? Porque o Candomblé, sendo brasileiro também, as pessoas não falam isso, mas o Candomblé sendo uma religião brasileira, ela traz aculturamentos brasileiros, dogmas que foram criados aqui no Brasil e tradições também que foram criadas no Brasil. Por isso que hoje há muito choque com a cultura tradicional iorubá e o Candomblé, porque muita coisa foi criada dentro do Candomblé. Mas esse vídeo fica para um próximo, falando sobre a religião tradicional e o Candomblé, pode ser? Mas na pincelada seria isso, uma representando cada raiz. A língua utilizada também é uma diferença. Na Umbanda, as cantigas, né, os pontos cantados, eles são em português, na sua grande maioria. Já no Candomblé de origem, de tradição de orixá, é cantado em língua iorubá. Não canta-se em português para orixá, para Exu, para Oxóssi, para Xangô,
para algum e assim por diante. Dentro do candomblé usa-se a língua iorubá para cantar a musicalidade ali de gira, né, do xirê, e na Umbanda utiliza-se a língua portuguesa dentro das cantigas em suas festividades. Mais uma diferença, mas que também existe uma semelhança, é o culto, né? A Umbanda seria o culto de almas, o culto de espíritos, né? Por isso que incorporamos Caboclo, Preto Velho, Nordestino, Exu, Pombogira e assim por diante, né? Então o culto de almas seria a tradição dentro da Umbanda. Mas algumas Umbandas têm o culto de orixá presente dentro da sua raiz por conta de toda a mistura que houve cultural aqui na nossa terra. Tem a cultura de orixás, como algumas têm a cultura de santos católicos e assim por diante, tá? Já o candomblé de origem queto, ou candomblé de orixá, a tradição é a cultura de orixás. Mas também existem as exceções, porque tem muito candomblé de cultura de orixá que você vai ver caboclo em terra, que você vai ver boiadeiro em terra, Exu e Pombogira e assim por diante. Então você vai entendendo que as exceções fogem às regras também, mas no montante das coisas seria a Umbanda como o culto de almas e o candomblé como a cultura de orixás. Mas o orixá está presente dentro da cultura de Umbanda, como vocês vão ver espíritos também presentes dentro da cultura do candomblé. Por isso que eu disse, são diferenças e semelhanças também, tá entendendo? E você, tá curtindo esse conteúdo? Quer ver o conteúdo com as outras religiões? Não acabou ainda não, fica aqui e comenta aqui qual você quer ver, a diferença de uma para outra que nós vamos trabalhar nos próximos vídeos. Outra diferença e semelhança é a sacralização, animal dentro do culto. Quando você olha para uma Umbanda que ela vem ali de uma tradição do Zélio, né, as pessoas que defendem a Umbanda de 1908 a partir de Zélio, a sacralização não existe. Por quê? Porque é uma Umbanda com um dogma kardecista e católico-cristão muito enraizado dentro dela. Mas o que vinha antes de Zélio, as macumbas cariocas, o que vinha antes, a cabula e assim por diante, era natural a sacralização, como muitas umbandas fazem hoje também. Sempre falo do fator, se serve feijoada para preto velho, serve feijoada para algum, e vai a carne de porco, linguiça, miúdos, isso não deixa de ser uma sacralização, porque usa o fator da carne no animal, só não é feita ali dentro da casa, tá? E outras casas fazem normalmente o corte para Exu, para Pombogira e para outros ancestrais, certo? No candomblé, a sacralização é natural, numa iniciação, num bori, num ebó, numa iniciação orixá, e aqueles candomblé que tem o culto a Exu, a Pombogira, também é feito o orô para esses ancestrais, para esses espíritos. Então, mais uma vez, algumas diferenças e semelhança. No fim das contas, você vai percebendo que se a gente voltar para dentro da tradição lá dos antigos, tudo vai estar muito próximo. A mulher dentro da Umbanda e dentro do candomblé, há diferença? Sim. Como falamos no fator de funções, sim. Por exemplo, no candomblé, a mulher ela não toca no atabaque. É uma função totalmente masculina. Já na Umbanda, tanto homens quanto mulheres podem tocar ali, entoar as cantigas no atabaque e fazer o batuque da gira funcionar de uma forma bem bonita e bem fantástica. Então, nesse fator também, entre outros cargos, há essa diferença do tratamento ali com a mulher dentro do candomblé e dentro da Umbanda. E é essa hora que a galera vai vir aqui sentar a madeira em você, né? Porque vai falar que é tradição, etc, etc. É por aí, consciência. Mas tem alguns vídeos no canal aqui falando sobre isso, mas se surgir dúvida eu faço outro. O desenvolvimento. Na Umbanda existe o desenvolvimento, ou seja, você desenvolve com aquele espírito, com aquele ancestral, para ter afinidade com ele, para melhorar a conexão. Já no candomblé não existe o fator do desenvolvimento, né? Você inicia naquele orixá, começa a aprender sobre ele e vai dando as incorporações e o transe conforme o xirê acontece. Então não tem giras de desenvolvimento para isso. E tem sim o estudo sobre o seu orixá, sobre o passo de dança dele, sobre o ilá dele, a alimentação e assim por diante. Já na Umbanda existe o desenvolvimento
com os espíritos, com os ancestrais, para que aconteça mais a afinidade, para na hora dos trabalhos isso fluir de uma forma mais conectada. E é isso aí, meus irmãos. Tem mais diferença? Tem mais. Dá pra gente ficar falando aqui sobre diferenças e semelhanças um tempão, mas eu vou deixar para você escolher a parte 2 desse vídeo e comentar aqui sobre mais algumas diferenças e semelhanças que vocês encontram dentro de ambas as religiões. Não esquece de comentar qual o próximo dessa série. Você quer ouvir sobre Umbanda e Quimbanda, Candomblé e Quimbanda, religião tradicional e Candomblé? Comenta aqui que a gente vem com um próximo vídeo sobre o assunto. Fechou? Ó, beijo pra vocês e até a próxima. E agora que acabou esse vídeo, você pode clicar nesse daqui que ele tá muito legal, mas tem esse outro que ficou excelente, mas tem esse aqui em cima também que tá muito engraçado. E esse, tenho certeza que você vai aprender alguma coisa. Então, fica à vontade aí.